Bom dia, meu povo! Carlinha Navarro na área, mais uma vez para falar sobre produção cultural com você, sobre execução de projetos culturais. Gente, eu trouxe um tema hoje que é uma coisa que me ajuda tanto que eu digo, vou dividir isso com a galera que vai ser importante. Seguinte, para a gente se organizar no nosso trabalho, quando a gente vai executar um projeto e aí você fica um pouco perdido, não sei muito bem por onde começar, não sei se eu vou dar conta de todas as coisas, se tudo vai acontecer bem. Para que isso não aconteça, aliás, eu costumo criar um cronograma detalhado de execução do meu projeto, tá? Então a pergunta de hoje é como é que eu faço para criar um cronograma detalhado de execução do meu projeto cultural? Como é que eu faço para isso acontecer? Mas eu não estou falando daquele cronograma que a gente manda quando a gente vai elaborar um projeto, que o edital pede e tal. Não é desse cronograma que eu estou falando não, tá? Eu estou falando sobre aquele cronograma que a gente faz na hora que a gente vai executar o projeto, né? Que é um cronograma muito mais detalhado, né? E que tem o nome das pessoas e tal, enfim. É um outro estágio, né? Você está numa outra fase do seu projeto. Então é uma fase que você já sabe quem são as pessoas que vão trabalhar nele, né? Você já sabe exatamente o que você de fato vai fazer, o que de fato vai ter que acontecer. Hoje está engraçadíssimo porque eu deixei a cortina um pouco aberta e tem um reflexo nos meus óculos. Eu estou parecendo um gato com um risco no olho. Mas vamos lá. E aí, seguinte, ter um cronograma de execução vai trazer segurança e tranquilidade na hora de você executar o seu projeto, porque ele vai te dar não só a visão geral do projeto, de todas as demandas, de tudo que você tem que fazer, mas ele vai te dizer como essas demandas vão se distribuir ao longo do tempo para que realmente dê tempo de você fazer tudo. Né? Você vai entender que tempo disponível é esse que você tem e vai distribuir essas demandas e assim você vai entender se de fato vai dar tempo de você fazer tudo que você precisa realmente fazer. E distribuir isso no tempo vai tirar a sua ansiedade. Para mim, eu acho que isso é a maior de todas as virtudes de um cronograma de execução. É me livrar da minha ansiedade, porque essa pessoa é ansiosa, mas essa pessoa é ansiosa valendo, entendeu? Então, quando eu tenho um cronograma de trabalho, um cronograma de execução de projeto, eu consigo, de fato, enxergar como é que o projeto cultural vai acontecer e eu fico menos ansiosa, certo? A gente fica se perguntando o tempo todo se realmente vai dar tempo de fazer tudo, né? A gente tem sempre aquela sensação de que não vai dar tempo, né? Além daquela sensação de estar sempre esquecendo alguma coisa, meu Deus, eu estou esquecendo alguma coisa, eu sei que eu estou esquecendo alguma coisa, sabe? Aquela sensação. Bom dia, Mel Sol, bem-vinda. Sabe aquela sensação que você tem de não sei se estou fazendo tudo certo, estou achando que está acontecendo alguma coisa? O cronograma de execução também ajuda a deixar essa ansiedade mais leve, sabe? Quando a gente tem um cronograma de execução, a gente vai saber exatamente o que a gente tem que fazer em cada dia, tá? E saber o que a gente tem que fazer em cada dia tira de mim a angústia da grande meta, né? Eu explico. Quando a gente tem uma grande meta, a gente enxerga como se fosse uma coisa inatingível. Não vou conseguir fazer aquilo porque é muito grande. Ou vou ter muito trabalho para fazer, estou cansado só de olhar, né? Isso faz com que o nosso cérebro queira se afastar daquilo, tá? Ele quer te proteger desse cansaço enorme. E aí, quando a gente pega essa meta grande e a gente transforma em pequenas metas, né, em pequenos passos, o desafio vai ficar atingível, né? Eu vou conseguir fazer, né? E aí você não vai querer correr para longe, tá? Por exemplo, exemplos práticos aqui para a gente entender. Imagina que você tem que carregar 100 quilos de bola de gude. E para carregar esses 100 quilos de bola de gude, você tem 100 dias. Se você
deixar para a última hora e carregar os 100 quilos num dia só, vai ser muito difícil. Mas muito difícil mesmo. 100 quilos é muito pesado. Mas, se você, em cada dia, carregar 1 quilo, você quase não vai sentir. E aí, todos os dias você vai carregar 1 quilo de bola de gude. Ao final de 100 dias, você vai ter carregado 100 quilos e você não vai ter nem percebido, né? Você vai ter tido 0 sacrifício para fazer isso, né? É disso que eu tô falando, tá? Mas, se a gente não cria um cronograma, a gente meio que se perde no caminho. A gente não sabe se a gente carregou 2 quilos ou 20 quilos, não lembro mais no meio desse processo. Então, o cronograma te ajuda a dizer, olha, você está carregando agora o 13º quilo de bola de gude. Né? Amanhã você vai carregar o 14º. Aí você não se perde. Você sabe que você tem que carregar 100, você está visualizando os 100 andando, né? Sem sacrifício, e você não vai esquecer nenhumzinho. Beleza? Para você executar o seu projeto sem estresse, você vai realmente precisar de um cronograma de execução bem detalhado. Se você quer saber como é que eu faço meu cronograma, então vem comigo que eu vou te mostrar os 6 passos que você deve dar para conseguir um cronograma de execução que de fato vai te ajudar, tá? Agora gole no café para pausa dramática. Mel, se você tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Primeiro passo, enxergue todas as demandas do projeto. E aí, na hora que você for executar o seu projeto, você vai desmembrar essas pequenas metas e distribuir isso ao longo do dia que você tem disponível, certo? Enxergue o tempo que você tem para executar o seu projeto com clareza e de forma bem objetiva. E nessas horas, a gente fica tentando fazer um arrumadinho, sabe? Para fazer de conta que tem mais tempo. Não, mas tem, mas dá, mas não sei o que lá. Nessa hora você vai precisar ser muito justo e honesto com você. Você vai precisar realmente entender, ó, eu tenho 10 dias para fazer isso. Tá, mas desses 10 dias, tipo, um dia é feriado e eu não vou conseguir fazer as coisas que são ligadas, por exemplo, a uma instituição nesse dia, é feriado. Então, tira esse dia do seu cronograma. Você bota lá que é feriado para você fazer uma coisa interna. Você precisa ser muito honesto nessa hora da distribuição do tempo. Gente, eu já estou falando do segundo passo, tá? O primeiro passo, só recapitulando, foi enxergar todas as demandas do projeto. Primeiro você tem que ter essa supervisão geral do projeto, enxergar todas as demandas. E aí, aquele nosso amigo checklist vai te ajudar nesse processo. Se você já planejou o seu projeto, você já tem um checklist prontinho e esse checklist vai te ajudar a enxergar todas as demandas que você vai ter. Enxergue. Passando para o segundo passo, enxergue o tempo que você vai ter disponível, tá? Que era o que eu estava falando agora. Vai ter um tempo, você tem um tempo disponível e você precisa enxergar esse tempo com muita clareza, objetividade e honestidade com você. E eu costumo deixar os fins de semana livre, tá bom? Tenta distribuir tudo sem usar os fins de semana, até porque os fins de semana ficam meio como como é que se diz? Um respiro do trabalho, claro, mas também, se alguma coisa der errado, você tem aí o fim de semana como uma área de escape que você vai poder fazer. E aí, olho vivo para você não ficar se prejudicando, achando que você tem mais tempo e tal, mentindo para você mesmo, tá? Seja realmente muito transparente nesse momento com você mesmo, tá? Terceiro passo, divida cada demanda em pequenos passos. Por exemplo, se a demanda é camisas, tá? Você vai precisar que o designer faça a arte, vai precisar que a fábrica faça as camisas e você vai precisar distribuir essas camisas. Para isso, você vai precisar levantar a lista de quem vai receber as camisas, por exemplo. Então aqui a gente enxerga 6 pequenos passos, vamos ver. Primeiro passo que você vai dar, solicitar a arte ao designer. Segundo passo que você vai dar,
levantar os tamanhos e as quantidades das camisas. Terceiro passo, enviar o pedido com a arte para a fábrica. Quarto passo, receber as camisas prontas. Quinto passo, fazer a lista de quem vai receber as camisas. E sexto passo, entregar as camisas. E aí, você vai distribuir isso ao longo dos dias que você tem. Então, por exemplo, você vai solicitar a arte ao design num dia, levantar os tamanhos no outro, e assim você vai fazendo, vai distribuindo e transformando em pequenos passos, tá? O quarto passo do nosso cronograma de execução é distribuir esses passos no tempo que você tem disponível. E aí, lembre-se de ter uma folga de tempo para o caso de ter algum atraso no processo. Bom dia, Verônica! Coisa linda! Saudade de você! Lembre-se também de você ser generoso com você nesse processo da execução do seu projeto cultural, tá? Então, coloque as metas no seu cronograma de execução, de forma que você, ao chegar no final do dia, você consiga dizer, bati as minhas metas do dia, consegui bater minhas metas do dia, tá? Não adianta você pegar e encher o seu dia de um monte de coisa para fazer, que no final você não vai conseguir dar conta. Então, cuidado nesse processo para você não pecar aí. Seja generoso com você, é melhor sobrar tempo no seu dia do que faltar, vai por mim, tá? Então, leve em consideração também o tempo que os fornecedores ou prestadores de serviço precisam para realizar essa função também, tá? Por exemplo, você vai pedir que o designer faça a arte da camisa do evento. Não adianta você colocar no seu cronograma que no dia seguinte você vai mandar essas camisas para a fábrica, porque você não vai. Porque o designer precisa de tempo para pensar, para fazer direitinho a arte e tal. Então, se você não sabe quanto tempo o designer vai gastar para isso, você pergunta a ele. Não é não? E assim, você vai espalhando ao longo de seu tempo as demandas diárias e no final de tudo, você vai ter conseguido carregar mais coisas do que você consegue imaginar sem fazer nenhum esforço. Verônica está dizendo aqui, sabe tudo essa moça? Ô rapaz, quem dera eu saber de tudo, eu tô aqui aprendendo que é uma beleza. Mas todo dia que eu faço um conteúdo desses para vocês, eu aprendo tanto, é incrível. É muito bom mesmo esse processo. Um processo de aprendizado conjunto. Vamos embora, vamos para frente. Hoje, Verônica, eu estou falando sobre montagem de cronograma de execução de projeto cultural, sabe? Porque dá aquela sensação que a gente vai se perder no meio do caminho, né? Quando começa a fazer um projeto, mas tem jeito da gente não se perder, né? Não se estressar com isso, vai dar tudo certo. Deixa eu saber quanto tempo eu tenho aqui. Tá. Quinto passo para a gente fazer o nosso cronograma de execução. Cumpra o que você planejou. Não adianta você colocar no papel e você não fazer, né? Por exemplo, se você se inscrever na academia, você não vai emagrecer, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que só fazer inscrição na academia já perdeu uns 10 quilos, né? Eu acho que eu sou assim também um pouco, né? Que só de fazer a inscrição na academia eu perdi 10 quilos. Só de dizer assim, tô pensando em malhar, já foram 5, entendeu? Então, isso a gente sabe que não é real, né? E não é nem razoável a gente pensar que vai ser assim. Então, não adianta nada você perder tempo fazendo seu cronograma de execução e você não executar ele, né? Então, cumpra de fato o que você planejou. Verônica está falando aqui que isso é um gargalo, que o cronograma na vida é difícil. Imagine um projeto cultural. Mulher, eu acho mais fácil num projeto cultural. A vida é uma coisa muito ampla. Tem muita coisa, mas num projeto cultural é uma maravilha, uma coisa que tem começo, meio e fim, ó, que maravilha. Tem começo, meio e fim, já está tudo escrito, planejado, né? Porque se o projeto foi aprovado, já está planejado. E aí eu acho muito mais fácil fazer um cronograma de execução de um projeto cultural. Deixa eu falar agora o sexto e último passo para a gente montar esse cronograma que vai dar paz no nosso coração. Comemorar ao final de cada dia
e ao final da grande meta cumprida. Gente, isso é muito importante. E eu vou dizer para vocês, parece uma bobagem, mas eu vou dizer para vocês por que eu acho importante. Quando a gente termina um dia, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu termino e faço, meu Deus, o dia passou que eu nem vi e eu nem fiz tudo que eu tinha que fazer. Quando a gente olha para assim, quando a gente olha para a nossa lista e a gente vê que a gente cumpriu toda a nossa lista, você vai dormir sem essa sensação de, meu Deus, nem fiz tudo que eu tinha que fazer, nem essa sensação de eu não fiz nada, porque às vezes você passou o dia fazendo muita coisa, termina o dia com a sensação de que você não fez nada, entendeu? Essa sensação vai embora a partir do momento que você comemora, no final do dia você olha para a sua lista e diz, bati minhas metas. Então, é isso que vai fazer com que você no dia seguinte comece suas novas metas. Verônica está fazendo uma pergunta aqui, ela está perguntando assim, Carlinha, qual o prazo entre o encerramento e a prestação de contas? Verônica, depende do edital. Tem edital que estabelece um prazo, olha, quando você entrega, assim, você entrega o seu objeto do projeto, você tem 30 dias para prestar contas, né? Tem edital que é você que diz assim, olha, o meu projeto vai ser de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro você tem que entregar a prestação de contas. Mesmo que você tenha feito o objeto do seu projeto em julho, mas você tem até 31 de dezembro para entregar a prestação de contas, entendeu? Depende do edital, depende dessa negociação, digamos assim, né? Depende do que foi combinado entre você e o patrocinador, né? Porque às vezes a gente está falando de um projeto cultural que não está nem dentro de um edital, um projeto cultural que está vindo de verba de marketing direto, né? Então isso a gente tem que conversar realmente com o patrocinador, a gente tem que saber até quando eu posso prestar contas do meu projeto. E aí, inclusive, para fazer o cronograma de execução, o passo 2 é enxergar o tempo que você tem. Para a gente enxergar o tempo que a gente tem, a gente precisa saber, por exemplo, lá no projeto, até quando vai ser a apresentação, depois da apresentação, até quando eu posso prestar contas. E isso é você visualizar, de fato, o tempo que você vai ter disponível. E aí, ao longo desse tempo todo, você vai distribuindo suas pequenas metas, seus pequenos passos, para que o seu projeto fique inteirinho, feito, sem esquecer na dica de nada, tá? Já que você chegou atrasada, vou lhe dar um resumão agora de tudo que eu falei hoje, para ficar bem claro como é que a gente cria esse cronograma de execução detalhado para fazer você cumprir o seu projeto sem estresse e sem se perder o caminho, sem aquela sensação de que está esquecendo alguma coisa, tá? Tá comemorando aí, né, Verônica? Que tá, oba, comemora. Vamos lá. Eu organizei em 6 passos, porque tu sabe, né? Tu me conhece, tu sabe que eu sou aquela pessoa metódica. Eu gosto de tudo transformar num método, porque fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu enxerguei 6 passos para a gente fazer um cronograma que realmente vai fazer diferença na execução do nosso projeto cultural, tá? O primeiro passo é enxergar todas as demandas do projeto. Pega o seu checklist que você já fez, olha, se não sabe fazer checklist, volta algumas aulas aí que eu explico como fazer checklist. Enxerga tudo que você tem para fazer, bem direitinho, tá? Lista tudo isso. E aí você vai enxergar o tempo que você tem para executar esse projeto. Então você vai pesquisar, vai ver quando é que é a sua apresentação, vai ver até quando o edital deixa você fazer a sua prestação de contas e entenda o tempo todinho que você tem para fazer o seu projeto cultural, né? Faz esse levantamento, enxerga o tempo que você tem para executar o projeto. Terceiro passo, divida cada semana em pequenos passos, ou cada semana, cada demanda. Divida cada demanda em pequenos passos, né? Então, a gente sabe que uma demanda tem vários passinhos dentro dela, né? Se você, como eu dei o exemplo das camisas, se você vai fazer, a demanda é camisas, você tem que saber, tem que ter a arte, tem que distribuir, tem que saber os tamanhos, né, a quantidade. Então, você vai pegar e distribuir essa demanda, quebrar ela todinha em pequenos passos, tá? Vai fazer isso com todas as demandas.
Aí, o quarto passo é distribua esses passos no tempo que você tem disponível, deixando uma folga para você não surtar, né? Deixa os finais de semana livre, deixa uma folga no final, não deixa o prazo estourado, colado ali mesmo, deixa uma folga para você não surtar. Claro que se isso for possível, porque tem projeto que a gente começa a fazer e a gente tem assim 15 dias para fazer o projeto inteiro. Então, meu filho, vai ser virada de noite, trabalhando no final de semana, e aí paciência, mas passa, dá certo, tá? O importante é você enxergar que tempo é esse para você distribuir seus tempos, suas demandas, tá? Distribua essas demandas no tempo que você tem. O quarto passo parece óbvio, mas é importante lembrar, cumpra o que você planejou, né? Se inscrever na academia não emagrece, tá bom? Você vai ter que malhar. Então, fazer o cronograma não faz com que você execute o projeto. Você vai ter que executar todas as demandas que você distribuiu ao longo de cada dia, tá? E o sexto, último passo, muito importante nas nossas vidas, comemore ao final de cada dia as suas metas atingidas. E ao final de tudo isso, de toda a confusão, de todo o seu projeto, você comemora essa grande meta que você, eu sei, conseguiu executar. É isso, gente. Criar um cronograma de execução vai trazer para o seu projeto tranquilidade, vai trazer para você aquela paz para você dormir soninho gostoso de mãe, sem ficar aquela cabeça cheia de informação, correndo atrás das coisas o tempo todo, como se você tivesse com aquela sensação de que está sempre atrasado, está sempre correndo atrás do tempo perdido, sabe? Essa sensação, ela passa. Eu fiz um projeto há pouco tempo agora, uma aula que eu estava dando e tal, e eu estava bem com essa sensação, sabe? De, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo? Eu estou com a sensação de que eu estou esquecendo as coisas. Eu disse, não, Carla Navarro, você sabe como você faz isso, então para e faz. E aí eu fiz. E aí eu percebi que no meu planejamento eu tinha 52 dias para fazer. Então foi uma coisa que deu tão certo, gente. Eu fiquei com todos os finais de semana livre. Teve um final de semana que eu dei uma esticada porque eu dei uma atrasada numa demanda, né? E aí é importante isso. Eita, atrasei a demanda de hoje, amanhã eu tenho que empurrar o pé, né? Mas assim, eu fiquei com os finais de semana livres. Eu consegui cumprir todas as metas, não ficou nada, nenhum furo, sabe? Deu super certo. E isso tirou de mim aquela sensação, aquela angústia, sabe? Né? A ansiedade que você começa a ficar com o sono mexido, né? Você começa, mesmo nas horas de lazer, você não consegue se divertir, porque você está se sentindo devedor, né? Então, um cronograma de execução, quando você coloca ele, você tira essa sensação de que você está devendo o tempo todo, entendeu? Essa sensação vai embora. Por quê? Porque como você criou, pegou a sua demanda e dividiu em pequenas metas, e você sabe exatamente qual é a meta que você tem que cumprir no dia. Quando você distribuiu isso, você distribuiu levando em consideração o tempo de trabalho que você tem por dia, velho, se você sabe exatamente o que você vai fazer naquele dia e você fez, você sabe que você não está devendo. Porque o que você vai fazer amanhã está planejado. Não é que você fez hoje, mas ainda tem coisa para fazer amanhã, mas está planejado. Se você deixar para fazer amanhã realmente o que você planejou para amanhã, isso não vai atrapalhar o seu processo, não vai lhe atrasar, entendeu? Então é isso, o cronograma de execução, ele traz para você essa sensação de missão cumprida todos os dias. E por isso que eu digo que esse último passo é muito importante, sabe? Porque senão a gente não tem essa sensação, né? A gente precisa no final do dia parar e olhar tudo que a gente fez, sabe? E ser grato por tudo que a gente conseguiu realizar naquele dia, entendeu? Essa coisa da gratidão vai trazer para você um sentimento de tranquilidade, né? Um sentimento de quem realmente conseguiu cumprir o que precisava cumprir. Então você não vai mais se sentir devedor, né, quando for dormir, porque está tudo sob controle. Você vai enxergar que você realmente está no controle da execução do seu projeto cultural. Era essa a conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia, espero que tenha ajudado. Se te ajudou, compartilha isso com as pessoas, né? Fala para outras pessoas, compartilha esse vídeo para fazer diferença na vida das pessoas também. Se você ainda não segue o canal, segue o canal no YouTube, ativa o sininho para saber quando é que eu estou colocando
novidades para vocês aqui. Todos os dias às 8h30 da manhã eu apareço para falar sobre a execução de projetos culturais. Meu nome é Carla Navarro, eu tenho 22 anos de carreira nessa profissão de produção cultural. E amanhã é domingo, domingo é dia de dormir até acordar. Então, amanhã eu não apareço aqui para vocês, mas não se preocupa que tem muito conteúdo por aí. Vai maratonar meu conteúdo que vai fazer diferença na hora de executar o seu projeto cultural, tá bom? Um beijo enorme. Obrigada pela companhia de sempre e até segunda. Bom final de semana. Aproveitem!